tema Jesus te chama. Os irmãos devem ter acompanhado então nas redes sociais, a gente tem sempre publicado isso antes, para que outras pessoas possam ter também acesso aos nossos conteúdos através das redes sociais. E Débora tem feito um trabalho muito bom nessa divulgação, essa criação na arte, para que a gente possa ter algo bem apresentado, né, para usarmos, né? Jesus te chama. Vamos ler Marcos 10, 49. Marcos capítulo 10, versículo de número 49. Nós lemos o seguinte: e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Três expressões importantes nesse texto: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Vamos falar juntos essas três? Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Eu quero falar sobre essa última, ele te chama. Essa foi uma frase dita para um homem chamado Bartimeu. Bartimeu era um homem cego, mendigo, alguém que tinha uma vida muito sofrida. O nome dele, o próprio nome dele já traz algumas coisas para a gente também. Essa expressão Bar, ela relaciona-se a filho, significa que ele era filho de Timeu, que ele tinha o mesmo nome do pai. Era o nosso Juninho daquela época, né? Então ele tinha o mesmo nome do pai. E esse nome, Timeu, tem o significado de impuro. E a gente vai entender como que Deus transforma as coisas impuras em coisas santificadas a Ele através da vida desse homem. Segundo alguns historiadores, o pai dele teria sido um homem de muita importância. Não se sabe qual a razão que se tornou mendigo, mas o pai dele, o Timeu, segundo esses historiadores, teria sido um general que havia servido ao exército de Israel na unidade em Betel. Estava depois aposentado do serviço militar e ele se torna um forte comerciante na região. Então nós não sabemos as razões pelas quais, portanto, ele chega então a esse ponto, mas sabemos que ali estava também uma grande oportunidade para que o poder de Deus se manifestasse e ficasse registrado na história bíblica a ação de Deus na vida de transformar o homem. Pode ter sido rejeitado pela família, pode ter sido considerado uma pessoa impura, mas que Deus transforma todas essas coisas em algo para a glória do nosso Deus. Interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, especialmente nos evangelhos, nós vamos ver algumas situações de pessoas, muitas pessoas que passaram perto de Jesus, que Jesus passou ao passar pela vida dessas pessoas, as transformou de tal forma que a vida delas nunca mais foi a mesma. Vou citar algumas aqui bem rápido, sem mostrar o texto bíblico, mas apenas o fato acontecido. Jesus passou pela vida de uma mulher que tinha uma hemorragia de 12 anos,
havia gastado tudo que ela tinha, e uma série de situações que envolveram a vida dela por causa disso. E quando passou pela vida de Jesus, o Jesus passou por ela, ela nunca mais foi a mesma. O mesmo Jesus, ele vai também passar pela vida de um homem chamado Jairo, ressuscita sua filha, que também tinha 12 anos, e a família de Jairo também nunca foi a mesma. Mas Jesus vai fazer uma outra coisa também. Ele vai ressuscitar um homem que havia morrido 4 dias. Há 4 dias estava sepultado. Quando Jesus passa pela vida dele, ele volta à existência. Os evangelhos também nos relatam que um homem que tinha uma das mãos recebidas ou atrofiadas, Jesus vai passar pela vida dele e aquele homem vai ter a sua mão curada pelo Senhor Jesus. Também os evangelhos nos relatam uma mulher que por 18 anos andava encurvada, por causa de um espírito maligno que havia tomado conta dela e colocado esse espírito de enfermidade nela. Por 18 anos de sofrimento para aquela mulher. Bastou Jesus passar pela vida dela e a vida dela nunca mais foi a mesma. Meus queridos, Jesus passou também na vida de um homem paralítico. Estava ali, 38 anos de idade, o homem estava ali no tanque de Betesda e não tinha condições de ser curado, mas Jesus passa pela vida dele e ele é curado, e a vida dele nunca mais foi a mesma. E nós poderíamos citar muitos outros encontros de Jesus com pessoas. Jesus encontrou mudos, surdos, cegos, paralíticos, endemoniados. Jesus passou pela vida de muita gente. E quando Jesus passou pela vida dessas pessoas, a vida delas nunca mais foi a mesma. E hoje Jesus passa também pela vida de muita gente. Pessoas drogadas, pessoas que prostituíam, beberrões, alcoólatras, religiosos. Gente também que aos próprios olhos, são pessoas que têm comportamento bom, mas que não são salvas. Jesus passa pela vida delas e essas pessoas são transformadas, porque Jesus passou pela vida dessas pessoas. Seria bom. Com certeza Jesus passou pela vida de muitos de nós que estamos aqui, e a nossa vida também nunca mais foi a mesma. Jesus passa pela vida das pessoas e as transforma radicalmente. Foi o que aconteceu com esse homem cego chamado Bartimeu, ali na estrada de Jericó, indo para Jerusalém. Jesus passou ali e por causa de algumas ações daquele homem, Jesus então vai mudar a história dele completamente. Meus queridos, é impossível, já falei sobre isso diversas vezes, é impossível Jesus chegar em determinado lugar, passar pela vida de uma pessoa e a sua presença não ser notada, porque onde Jesus chega, sempre algo novo, algo sobrenatural acontece. Hoje nós estamos então olhando para a vida desse homem, chamado então Bartimeu. Um homem que estava ali mendigando, sofrendo com a sua cegueira, e Jesus então passa por ali. Ao Jesus passar por ali, então algo sobrenatural vai acontecer na vida dele. E é dentro da vida desse homem, e a partir desses outros exemplos que nós citamos, nós queremos convidar você hoje a pensar sobre esse
chamado de Jesus para cada um de nós, esse chamado de Jesus para a sua vida. O que nós temos que fazer então diante desse chamado de Jesus? Nós vamos ver alguns textos, alguns versículos desse texto que nós lemos, esses acontecimentos. Esse é o versículos 46 e 47, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que Jesus, que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Possivelmente esse homem já havia ouvido falar sobre o que Jesus estava fazendo. Quando ele ouve alguém dizendo que era o Jesus que ele já havia ouvido falar sobre ele, então o texto diz que ele começa então a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, meus queridos, esse chamado de Jesus, é que nós não podemos desperdiçar uma oportunidade que nós temos. Não podemos desperdiçar a oportunidade. Porque, meus queridos, é perigoso deixarmos passar a oportunidade, especialmente quando se trata da nossa relação com Jesus, porque nós não sabemos se nós teremos uma outra oportunidade. Esta pode ser a única. Jesus estava ali passando pela última vez ali, ele na estrada de Jericó, indo para Jerusalém, onde ele seria morto e crucificado. Era a última oportunidade. Aquele homem não poderia mais ter esse contato com Jesus. Então nós aprendemos que as oportunidades não podem ser perdidas. Tem um texto do autor do livro Arte da Guerra, Sun Tzu, general chinês. Tem uma frase dele que diz assim: as oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Cada oportunidade que você se agarra a ela, elas se multiplicam. Agora veja, alguém deu um sentido para essa frase dentro da nossa língua portuguesa, parafraseou essa frase da seguinte forma: oportunidade tem asas. Se você não agarrar quando passa por nós, nós podemos perdê-la para sempre. As oportunidades, elas passam rapidamente, voam rapidamente. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Quando Jesus nos chama, quando Jesus nos adverte a respeito da sua palavra, nos convida a uma vida mais próxima dele, no comprometimento com ele, nós precisamos aprender isso, meus queridos. Não podemos ficar esperando a segunda oportunidade. Foi o que o Senhor disse para o seu povo lá no deserto: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Quando ouvimos a voz do Senhor, quando Jesus fala com você algo específico em qualquer momento da sua vida, quando Ele te chama e te desperta para algo, você não pode deixar a oportunidade passar, porque você não sabe se você vai tê-la novamente. A Bíblia diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 14: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina
aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. É rápido. É um tempo muito rápido da nossa vida. E o profeta Isaías 55:6, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto, no momento que ele está perto. É no agora, quando ele está perto, é o tempo de você ouvir o chamado de Jesus. Quantas pessoas que perderam grandes oportunidades na sua vida porque rejeitaram o chamado de Jesus. Mas tem uma segunda lição que nós aprendemos também nesse chamado de Jesus para Bartimeu, que está no versículo 48, que diz assim: e muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós aprendemos aqui uma segunda lição: seja perseverante naquilo que você deseja. Não desista jamais. Persevere naquilo que você deseja. O texto diz que havia uma multidão passando ali, indo para Jerusalém. Era o momento da celebração da Páscoa. As pessoas, nós falamos sobre isso semana passada, as pessoas se aglomeravam ali em Jerusalém, muita gente. E as pessoas, quando ouviam aquele homem clamar por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eles tentaram fazer calar a voz daquele homem. Mas quanto mais eles tentavam calar a voz dele, o texto diz que ele gritava mais ainda. E a voz dele tinha que ser mais alta do que a voz da multidão caminhando e conversando. Então você imagina que ele estava gritando a plenos pulmões, com toda a sua força, para se fazer ouvir aqui no meio daquela multidão. Eles tentaram abafar a voz dele de todas as maneiras. A multidão tentou fazer com que ele se calasse. Meus queridos, naquele momento, aquela multidão era um grande obstáculo para ele. Mas a perseverança daquele homem foi algo assim, que chamou muito a atenção de Jesus. E nós aprendemos, meus irmãos, que quem deseja ter uma mudança de vida verdadeiramente, quem deseja ter novos propósitos na sua vida, tem que enfrentar multidões, pessoas que pensam diferente de você, pessoas que estão tentando calar a sua voz, que estão tentando impedir você de alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas você não pode ouvir a voz da multidão. A multidão, nem sempre ela tem razão. Veja o que aconteceu na crucificação de Jesus. A multidão pedia: crucifica-o. Meus queridos, a voz da multidão é enganosa na vida de muitas pessoas que se deixam influenciar pelo número de pessoas, que passam a ter medo da multidão. E aquele homem, ali naquele momento, não se acovarda, não se aquieta, não perde aquela oportunidade. E ele continua a clamar. Por quê? Porque aquela era a oportunidade da vida dele. Aquele homem estava, com certeza, cansado de viver uma vida miserável, uma vida de mendigo, cansado de viver uma situação que o colocava sempre na dependência de outras pessoas para se manter vivo. Queria deixar essa vida. Por isso ele clamava por insistência. Quando você quer deixar de fazer algo que é nocivo para você, você precisa ter esta coragem e não se deixar influenciar pelo que as pessoas pensam ou falam com você. Você precisa ter esta
aquilo que você sabe que não agrada ao coração de Deus, aquilo que está trazendo tristeza ao seu coração ou de outras pessoas, e você precisa abandonar isto. Você precisa ser persistente, mas você precisa também não dar ouvidos àquilo que a multidão, aquilo que as pessoas falam sobre você. Precisa ter coragem para enfrentar a multidão, porque ali, nesse momento, está a grande oportunidade da sua vida. E nós aprendemos também, meus queridos, ainda uma terceira lição, no versículo 49 que nós lemos. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Imagina, meus queridos, Jesus estava indo para Jerusalém, ele tinha um projeto, um plano a cumprir. Ele sabia que ali em Jerusalém ele seria crucificado, seria morto ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Havia aquela multidão que estava junto, seguindo ali a Jesus também. Mas de repente Jesus escuta o grito desse homem, o grito incessante, forte. E aí Jesus para. O texto diz que Jesus parou tudo o que ele já estava fazendo, parou a sua caminhada, parou aquela multidão que estava atrás dele e disse que o chamassem. Ele disse: chamai-o. Interessante que tinha muitas pessoas que ficavam, pediam, falavam com Jesus, tocavam em Jesus, mas ali naquele momento Jesus não vai atender outra pessoa, não. Chame a este que está gritando, que está me clamando com tanta fé, com tanta certeza, com tanta convicção. É ele que eu quero que você traga, não é o outro, é ele. A beira da estrada de Jericó, uma Jericó para Jerusalém, segundo os relatos, era um lugar de muita mendicância mesmo. Tinha muita gente ali que ficava à beira da estrada para pedir ajuda, as multidões passavam. Não era ele o único, mas ele foi o único a ser chamado por Jesus. Chamado. E Jesus mandou chamar aquele homem. Sabe por quê? Porque ele clamava, e Deus só responde àquele que clama. Não adianta você ficar lamentando a sua situação se você não clama por ela diante do Senhor. Não adianta você ficar reclamando com as pessoas dos seus problemas se você não vai ao Senhor e o apresenta, e insiste, e clama, e busca ao Senhor. Foi o que o Senhor disse através do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama a mim, e eu vou responder. Aquele homem fazia exatamente aquilo que o Senhor havia mandado o povo fazer, clamar. Meus irmãos, mas se nós não clamamos, se nós não buscamos ao Senhor, Ele não vai atender-nos. Por mais que Ele saiba das nossas necessidades, Ele quer o nosso clamor. Você tem que ser específico para Ele e clamar ao Senhor verdadeiramente com todo o seu coração. Jesus diz que então as pessoas tiveram que ir lá e chamar o Bartimeu para colocá-lo perto de Jesus. Imagina só, as mesmas pessoas, talvez as mesmas pessoas que mandavam que ele se calasse, agora recebem a ordem de Jesus para ir lá e buscá-lo. Vai lá e traz ele. Ele era cego, você tem que trazê-lo para colocar perto de mim.
E meus irmãos, quando nós olhamos para esse acontecimento, nós vemos que o Senhor ele olha além dos interesses das pessoas, a necessidade que nós temos diante dele. Veja no versículo 50 de Marcos capítulo 10, diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Talvez por ele estar ali, junto ao chão, talvez aquela capa já estivesse bastante suja, feia, mal cheirosa, porque Deus diz que ele era mendigo, vivia ali na rua, aquela capa servia para cobri-lo nas noites frias, protegê-lo. Aquela capa era como se fosse a casa dele. E quando Jesus o chama, ao receber o convite de Jesus, ele nem quer saber mais daquela capa, porque ele não precisava mais dela. Ele já tinha certeza que Jesus iria curá-lo e que ele não ia precisar mais de nada daquilo que o associava anteriormente ao seu quadro anterior. Ele ia agora ter uma nova vida. Ele estava abrindo mão de tudo para estar com Jesus. Meus queridos irmãos, muitas pessoas não conseguem se chegar a Jesus, têm uma vida religiosa, uma vida rotineira, uma vida tão vazia, fria, insignificante no reino de Deus, porque estão tão apegados a coisas desse mundo, estão tão apegados a pecados ou atitudes na sua vida, estão sempre cercando-se das suas capas mal cheirosas, estão sempre cercando-se da sua justiça própria, estão cercando sempre da sua religiosidade, estão se cercando então de tantas coisas em sua vida que elas não querem abrir mão de nada. O pecado na nossa vida, ele quer nos aprisionar de tal forma para dizer-nos que nós precisamos abrir mão de nada para estar com Jesus, mas Bartimeu nos mostra aqui que nós temos que abrir mão daquilo que nos levava para longe do Senhor, para agora termos o melhor dele para a nossa vida. Se nós não abrirmos mão dessas coisas da nossa vida, temos como chegar onde o Senhor está. Qual capa que você tem usado hoje na sua vida que está te impedindo de receber o milagre de Jesus na sua vida? O que você tem guardado dentro do seu coração? Qual a capa que você está guardando ali? Tem mágoas, rancores, ressentimentos, ganância, superstição, preconceitos, tradição religiosa e tudo mais. São capas que nós nos envolvemos nela, nos cercamos nela e queremos viver com ela. Nós queremos seguir a Jesus, mas com as nossas capas sujas, mal cheirosas, e nós não conseguimos fazer as duas coisas. Para seguir a Jesus, nós temos que abandonar aquilo que nos lembrava do nosso passado. Por isso que Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Acabou. Você não pode trazer com você aquelas capas do seu passado, não, elas precisam ser jogadas fora, tiradas da sua vida. Meu querido, quando Jesus convidou aquele homem, convidou para uma libertação completa, para uma cura, para uma transformação verdadeira, para conduzi-lo também à vida eterna com Ele. Quando Jesus te chama, Ele diz para você, chama pelo seu nome, te chama e diz para você, venha. Mas quanta coisa você quer colocar de obstáculo? Quanta coisa você quer colocar de dificuldade?
Precisamos romper com aquelas coisas que nos prendem, romper com aquilo que nos impede de uma vida plena com o Senhor, de um andar pleno com Jesus, aceitar o desafio do Senhor na nossa vida a cada dia. Uma outra lição que nós aprendemos, nós já estamos caminhando ao final, nós aprendemos aqui também que nós precisamos chegar perto de Jesus e dizer para Ele aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Veja no versículo 51. E Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Veja, meus queridos, eu já havia visto que era cego. Mas Jesus quer ver a determinação do seu coração nesse momento. Aquele homem, com certeza, não era cego de nascença. Basta você olhar no texto que ele, quando tem uma versão que diz assim, que eu volte a enxergar. Mestre, eu tenha vista nessa versão que nós estamos lendo, e uma outra versão diz que eu volte a enxergar. Então leva-nos então a entender que aquele homem não fora cego desde o seu nascimento. Se o fosse, o texto bíblico também relataria que ele era cego desde o seu nascimento. Aquele homem já havia possivelmente conhecido o que era enxergar, já havia tido uma vida plena, mas depois ele perdeu a sua visão, se tornou mendigo, e aquele homem deixou de viver aquela vida plena que ele tinha. Ele já havia conhecido esse outro lado de viver com o Senhor. Isso nos lembra, meus pesados, a vida de muitas pessoas que começam a sua caminhada bem com o Senhor, usufruem das bênçãos do Senhor na sua vida a cada dia, mas de repente, por alguma razão, perdem a sua visão das obras de Deus na sua vida, se tornam cegos para as realidades espirituais, se tornam indiferentes com as coisas de Deus na sua vida, e vivem a vida numa cegueira espiritual tão grande. Precisam dizer ao Senhor que eu torne a ver. Eu quero enxergar novamente. Eu quero ver novamente, Senhor. Precisamos então abrir a nossa boca, meus queridos, diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu quero enxergar a grandeza do Senhor na minha vida. Eu quero enxergar a grandiosidade do Senhor e o poder do Senhor agindo em mim. Eu quero não somente receber do Senhor as coisas que eu necessito para esse tempo, mas eu quero receber da Tua presença, viver no Senhor, estar cheio da graça, da presença do Senhor, ter as revelações da Tua palavra se cumprirem em minha vida. Eu quero ver o Senhor. Foi essa a ação que Jesus queria daquele homem. O que você quer que eu te faça? E hoje, Jesus te chama também e faz para você a mesma pergunta: o que você quer que eu te faça? O que você quer que Jesus faça na sua vida hoje, meu querido? Declare para o Senhor aquilo que você quer que Ele faça. No versículo 52, Jesus diz assim: Jesus lhe disse: Pai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Logo viu. Imediatamente ele viu e enxergou. Jesus diz: a tua fé te salvou. A cura ali é um ato de fé, um ato
de salvação do Senhor para a nossa vida. É interessante que aquele homem estava buscando uma cura para a sua cegueira física. Ele conseguiu o que ele queria, a cura para a cegueira física. Mas ele conseguiu algo ainda mais que ele não estava pedindo. Ele diz: a tua fé, foi a tua fé que te salvou. E a prova que ele salvou, que o texto diz que ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Quando Jesus, ele transforma a sua vida, quando ele te chama, te transforma, te salva, você quer seguir Jesus na sua vida. Você vai querer seguir a Jesus. Jesus vai diagnosticar na vida daquele homem algo muito mais profundo que a sua cegueira física. Ele olha para nós também, identifica em nós algo muito maior do que muitas vezes aquilo que nós pedimos ao Senhor. Às vezes nós pedimos por alguma coisa específica em nossa vida. O Senhor tem aquilo para nós, mas também tem algo muito maior. Porque a Bíblia diz que Ele faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Precisamos, meus irmãos, viver esse milagre de Jesus na nossa vida todo dia. Se você um dia já atendeu ao chamado do Senhor, mas não tem vivido esse sobrenatural de Deus na sua vida, não perca a oportunidade. Ele te chama porque Ele quer que você tenha uma vida íntegra diante dEle, e quer que você também possa segui-lo pelo caminho como ato voluntário. Jesus não mandou aquele homem segui-lo, não. Jesus falou assim: vai, pode ir embora, a sua fé te salvou. Ele podia muito bem ter saído dali com aquilo que ele havia recebido do Senhor, que é o que ele estava procurando. Mas como ele tinha recebido algo maior, esse algo maior o levava a seguir Jesus pelo caminho. Meu querido, quando nós recebemos do Senhor a sua graça misericordiosa sobre nós, recebemos o seu perdão e a salvação que Ele nos traz, o salvo ele tem que querer seguir Jesus pelo caminho. O salvo tem alguém que agora se interessa em seguir Jesus, em servir, em se disponibilizar a servir ao Senhor, testemunhando daquilo que Jesus um dia fez na sua vida. Não somos salvos somente para ostentar um título de crente ou de membro de igreja, limpiador de banco, não, meus queridos. Somos salvos para servir ao Senhor. Somos salvos para seguir a Jesus pelo caminho. E o caminho que Jesus nos coloca para segui-lo, ele só vai chegar ao seu final quando Jesus voltar e nos levar para estar com Ele para sempre. Enquanto isso, aqui nesse tempo, nós seguimos a Jesus, o servindo na sua obra, fazendo a sua obra enquanto é dia. Nós precisamos, meus irmãos, entender que Jesus está nos chamando para segui-lo pelo seu caminho. Jesus te chama. O que você vai fazer com o chamado de Jesus? Aquele homem clamava por misericórdia. Jesus mandou chamar. Ele foi. Hoje Jesus te chama. O que você vai fazer com o chamado de Jesus? Ele te chama para uma nova vida com Ele. Ele te chama para uma vida de serviço, de consagração para a obra do Senhor. Ele te chama para uma vida de transformação completa. Esse ano nós vamos enfatizar muito essa transformação, porque Jesus chama a
cada um de nós para sermos transformados por Ele. Aquele homem teve a sua vida transformada por Jesus, porque ouviu o chamado de Jesus. Quando você ouve o chamado dele, a sua vida é transformada. Sua vida nunca mais será a mesma. Assim como aqueles exemplos que nós apresentamos hoje. Se a sua vida continua sendo a mesma de antes, significa que você ainda não ouviu o chamado de Jesus. Você pode até ser uma pessoa bem intencionada, religiosa, como havia muitos líderes religiosos que estavam ali perto de Jesus, pessoas até responsáveis. Mas Jesus disse para ele: olha, vocês não conhecem o caminho. Meu querido, se você ouve o chamado de Jesus, ouça o chamado dele, atenda o chamado de Jesus, obedeça ao chamado de Jesus, se levante, saia do seu lugar, tire aquilo que está te impedindo, jogue fora a sua capa, jogue fora tudo que você precisa jogar, abra mão daquilo que você precisa abrir mão, mas siga Jesus. Obedeça ao chamado de Jesus. E siga Jesus pelo seu caminho todo dia. Viver a nova vida que só Jesus pode te dar. Eu não sei hoje qual é a sua maior necessidade. Que você diria para Jesus quando ele perguntou para aquele homem: o que queres que eu te faça? Jesus fizesse essa pergunta agora, Ele está fazendo essa pergunta a você hoje. O que você quer que eu te faça? O que você responde para Jesus? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Pois naquele momento, aquele homem não queria nada para os outros, ele queria para ele, era eu quero ser. E com a visão ele poderia produzir outras coisas, mas não estaria ser mais vendido. Quando você ouve o chamado de Jesus e diz para ele o que você quer que ele faça, um ato de fé faz isso. Ele te ouve e ele se levanta para ser uma testemunha fiel dele. O que você diria para ele hoje? O que você quer que eu te faça? Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida hoje. Ouça o chamado. Se Ele está te chamando, não hesite em atender ao chamado de Jesus. Mas vá ao encontro dele. Obedeça ao chamado de Jesus. Siga Jesus pelo caminho. E você viverá uma vida plena de realização da cada dia. Vamos orar nesse momento. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Você que está ouvindo, que ouviu o chamado de Jesus para algo na sua vida nesta noite, responda para Ele. Toma minha vida nas tuas mãos. Atenda ao chamado de Jesus. Ele te chama. Diga para Ele o que você quer que Ele te faça. Siga Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero estar contigo. Oh Deus, em nome de Jesus, diante desse grande desafio da Tua Palavra, nesta noite, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos dar a oportunidade de sermos chamados pelo Senhor. Sobretudo, Senhor, de ouvirmos a Tua voz nos chamando.
dê, Pai, a capacidade de te ouvir, capacidade espiritual para ouvir e discernir a tua voz nos chamando, Pai. Pai, nos receba nesse momento nas tuas mãos. Nos permita, Deus, ter o privilégio, ter a bênção de seguir o Senhor pelo caminho. Nos permita, Deus, estar vivendo na presença do Senhor todo dia, em obediência ao Senhor e à tua palavra, Deus, seguir ao Senhor pelo caminho. Sermos testemunhas do Senhor, discípulos verdadeiros do Senhor, que levam outras pessoas a conhecer a Jesus também, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Recebe nesta noite a nossa vida, a presença do Senhor. Faz grande milagre em cada vida nesta noite. Cada um que está aqui nesta noite, Pai, na tua casa, no templo, é alcançado pelo Senhor. Mas também, Deus, alcance agora essas pessoas que nas suas casas podem ouvir esse chamado do Senhor através desta ministração em seus corações. Pai, que em nome de Jesus, Pedro Jesus possa agora trazer essas pessoas de volta para a tua presença, para te seguir pelo caminho, Pai. Senhor Deus, o nosso auxílio, o nosso socorro em todo momento, que vivamos para te servir de todo o nosso coração. Nós oramos, Pai, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor nos use como teus seguidores, como assim o Senhor o desejar. Em nome de Jesus. Amém.